tema central deste salmo é a paz interior. É a paz interior que se dá em meio às angústias. A paz interior que se dá não na ausência da tribulação, não na ausência da guerra, não na ausência dos problemas, não na ausência das intempéries, mas na presença de Deus, que apesar das angústias, apesar dos dramas, apesar das situações da vida, concede uma inexplicável, inalcançável, inatingível e incompreensível paz. É a paz que suplanta toda a expectativa humana na emoção ou na razão, toda a expectativa humana de resolver por si só os seus problemas e de aliviar as suas tensões. É a paz que se dá não pela ausência do problema, mas sim pela presença de Deus. É como se Davi tivesse pintado um quadro. A noite se aproxima. E como diz aquele velho hino, com a noite vem também o tentador. E o tentador das nossas almas vem com a noite nos lembrar das angústias do dia. E as angústias do dia começam a falar alto naquela alma que vai sendo silenciada dos barulhos do dia, por conta da noite, com o seu silêncio ter chegado. E com a presença da noite, me parece que Davi pinta essa imagem do tentador se avolumando e trazendo angústias para a alma. E essa alma angustiada tem então a tendência de temer a noite, de não querer a noite, de querer fugir da noite, de não compreender os aspectos da noite, de temer pela vida e temer pela sua própria sanidade no período da noite. E então a noite rouba a paz e rouba o sossego da alma. Me parece que é a alma que de noite vai remoendo o passado. É o passado que volta de noite e que traz o terror por presente. Me parece que a moldura que Davi nos apresenta aqui é a alma remoendo as injustiças. Não apenas o passado, mas as injustiças que foram sofridas no passado. É a alma que se lembra de um divórcio injusto. É a alma que se lembra de um filho que, infelizmente, morreu num acidente de carro. É a alma que se lembra de uma demissão injusta de um trabalho, de alguém que o roubou na empresa, de alguém que tirou a sua paz e talvez todos os recursos que você havia guardado na vida. É a alma que se lembra da injustiça, de um ladrão que entrou na sua casa e roubou tudo o que você tinha e tirou com isso também a sua paz. É a alma que se lembra da injustiça e teme pela vida. É a alma vivendo novamente a situação que aterrorizou o dia e de noite perdendo a paz. É a alma que tem medo dos eventos do presente, que tem medo da vida como ela se apresenta, que se apequena diante dos dramas da vida e que perde a paz, que perde a alegria, que perde a segurança e que não encontra mais sentido. O Salmo 4 é a oração da noite, da alma silenciada, do sujeito sozinho, quando ninguém está vendo, só ele e o travesseiro, só ele e os seus pensamentos, só ele e as suas memórias. E nesse momento, só há duas opções: ou a alma está cheia de Deus, ou ela está cheia das angústias da vida. Ou a alma está cheia de Deus, ou ela está aprisionada pelos dramas, pelas incompreensões, pelas opressões, pelas pressões, quer sejam elas emocionais, físicas ou espirituais. Ou a alma está em Deus no período da noite, ou ela está
totalmente sem Deus. O poeta americano Jim Elliot diz que o que nós fazemos da nossa solitude, essa é a nossa religião. O que nós fazemos com a nossa solitude, essa é a nossa verdadeira religião. O homem que escreve esse salmo estava angustiado. O contexto deste salmo, tanto do Salmo 3 quanto do Salmo 4, é o golpe que Absalão promove em Davi. Absalão é filho de Davi, filho querido de Davi, que por vários problemas que você conhece, havia sido exilado da presença de Davi. Ele volta a Jerusalém e é novamente aceito na presença do rei. Mas me parece que Absalão tem uma síndrome no seu coração. No coração de Absalão há o desejo pelo poder. No coração de Absalão há a mágoa contra o pai. No coração de Absalão há rachaduras, fendas, pecados terríveis, que o fazem conspirar contra o seu pai. Na volta para Jerusalém, Absalão, diz a palavra do Senhor, era bem apresentado, era um homem bonito, era um homem de boas palavras. Ele era filho do rei, portanto um príncipe, e ele se assentava à porta do palácio. E ele ouvia as pessoas que estavam a caminho do palácio conversar com Davi. E ele dizia àquelas pessoas que adentravam no palácio: Davi não julgará bem a sua causa. Se eu fosse o rei, se eu tivesse o poder, eu julgaria a sua causa de maneira muito diferente e lhe favoreceria. Me parece que através dessa síndrome, dessa insatisfação, Absalão promove uma grande confusão em Israel. Até chegar o ponto que ele promove um golpe de Estado. E ele adentra o palácio e toma o poder de Davi. Davi tinha toda a autoridade, Davi tinha todo o exército e toda a habilidade militar para conter o golpe de Absalão, mas ele prefere não. Me parece que a alma de Davi prefere não. E de uma maneira dramática, depois você pode ler isso em 2 Samuel no capítulo 15 e no entorno do capítulo 15, a revolta de Absalão, você vai ver que Davi prefere sair do palácio. E numa narrativa dramática, a palavra do Senhor vai mostrando esta cena de Davi saindo do palácio, às suas costas o palácio, o templo, à sua frente o Monte das Oliveiras, e ele sai à direita pelo rio Cedron, imagino eu. E no vale do rio Cedron, ele caminha novamente para o mesmo deserto que ele já havia estado antes na sua vida. A palavra do Senhor diz que ele tem um pano sobre a sua cabeça. O rei Davi, enquanto caminha, chora. Ele chora porque foi traído pelo seu filho. Ele chora porque foi traído como rei de Israel. Ele chora porque a sua alma está angustiada. Ele chora porque depois de tantos anos, de ter se desviado das lanças de Saul, de ter se desviado dos exércitos inimigos, de ter vencido tudo que venceu na vida, de ser ele o rei de Israel, é novamente traído. Caminha pelo rio Cedron, vai alcançando o alto do Monte das Oliveiras, alcança uma pequena cidade, de onde sai um homem de uma casa, chamado Simei, e Simei começa a atirar pedras em Davi, e atirando pedras em Davi, o chama de louco, de um cachorro morto, de alguém que não é digno, e que bem feito que ele foi deposto do trono. O general de Davi, na minha imaginação, coloca a mão na espada e diz: Senhor, o senhor quer que eu corte a cabeça dele? E a gente resolve esse incircunciso que está de fato ofendendo o rei. A resposta de Davi é ensurdecedora. Porque diante de toda a angústia,
de toda a humilhação, sendo Davi quem era, a resposta de Davi é: não. Quem sabe ele tem razão. Quem sabe é Deus falando comigo e tratando a minha alma. Quem sabe não é o Senhor me humilhando para me fazer mais parecido com Ele. Ou a alma angustiada está em Deus, ou ela está completamente perdida e desesperada sem Deus. A paz, queridos, não vem da ausência de problemas, a paz vem da presença de Deus. É nesse contexto terrível que Davi escreve esse salmo. É a partir deste momento angustiante que Davi escreve esse salmo. E olhando novamente para o texto, diante desse contexto tão importante e relevante, eu aprendo algumas coisas. A palavra do Senhor diz, no versículo 1, responde-me quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Do que Davi está cercado? Davi agora está exilado, cercado de mentiras, cercado por intrigas, por provocações. Há sentimentos de melancolia na sua alma. É grave o momento. E nessa gravidade, Davi consegue enxergar Deus. Senhor, o Senhor me ouve quando eu clamo. O Senhor ouve quando eu clamo. Porque Deus, segundo diz o versículo 1, é o Deus da minha justiça. Não apenas da justiça particular de Davi, mas Deus é o Deus que sustenta em suas mãos toda a justiça. Nós não somos salvos porque nós merecemos, mas nós fomos salvos porque confiamos nos méritos de Cristo. Ou seja, Deus não é apenas o Deus da justiça particular de cada crente, mas Ele é o Deus que sustenta toda a justiça em suas mãos pelo poder que há em Cristo Jesus. Por isso que diante dos problemas Deus me ouve, porque Ele é o sustentador da justiça. Ele é o Deus que me alivia no dia da angústia. Davi está vivendo o dia da angústia. E a força do texto diz é que ele se sente aliviado. Ele se sente tranquilo, mesmo diante do dia da angústia. A força do texto original aponta para uma outra frase. Talvez o texto pudesse dizer: Deus é o Deus da minha justiça e o Deus que me liberta de todo mal. É a mesma força, é o Deus que me liberta de todo mal. O que é ser livre da angústia? É ser liberto do mal. A imagem, a figura do texto é: alguém me aprisionou, eu estou preso. É como se alguém tivesse me amarrado, me deixasse preso, e eu não conseguisse me mexer, e eu estivesse ali esperando pela morte. E de repente alguém aparece e solta as amarras que me prendem. A angústia vai embora. A alma encontra paz. Não porque o problema foi embora, mas porque Deus está presente. Não porque o problema foi resolvido, mas porque Deus se apresentou e minha alma encontrou liberdade em Deus. É o Deus que tem misericórdia de mim, que literalmente coloca o seu coração na minha miséria. É o Deus que me visita no dia da angústia, e que é inexplicável, é imponderável, é inatingível esse pensamento desse Deus que visita a minha alma no dia da angústia, e mesmo que nenhum problema da minha vida tenha sido resolvido, Deus concede paz ao meu coração. Muitas vezes o filho não deixou de usar drogas. A conta bancária não tem R$1 a mais e as dívidas estão todas lá.
Nenhum problema saiu do lugar. O acusador ainda está falando alto. As situações da alma ainda estão desorganizadas, mas o Filho de Deus é visitado pelo Senhor. A alma é liberta. Deus coloca o seu coração na minha miséria e de repente eu percebo que eu não estou mais sozinho. Deus está comigo. Deus me visitou. Deus encheu meu coração de paz. E os problemas podem estar todos ali, mas Deus está comigo. E se Deus está comigo, uma pessoa mais Deus é maioria. Nem o inferno todo reunido pode resistir a essa presença eterna de Deus. Deus da minha justiça, Deus que me liberta da angústia, Deus que me visita e tem misericórdia de mim, Deus que ouve a minha oração. Ô querido, eu não sei o que você pensa quando você ouve esse texto, mas eu fico com vontade de dar um glória a Deus. Você que está em casa, na internet aí, dá um glória a Deus, irmão. Você não depende de absolutamente nada para ter paz, a não ser da presença de Deus, querido. O texto bíblico diz que o Senhor guarda as nossas orações em taças de ouro. Você consegue pensar nessa imagem? Deus guarda as suas orações em taças de ouro. Que Deus não se esquece de nenhuma das suas orações. Nenhuma. Aquela oração que você fez com 3 anos de idade. Com 4 anos de idade. Com 10 anos de idade. Mesmo aquelas orações mais tolas. As orações mais rápidas. As orações mais difíceis. Aquelas orações que você não consegue nem falar, de tão angustiada que está a sua alma. Aquelas orações que você fez e esqueceu que fez. Aquelas orações que só você sabe, que você não abriu para ninguém. São clamores silenciosos da sua alma. Deus ouve todas as suas orações. Deus guarda todas as suas orações em taças de ouro. As suas orações são preciosas para o Senhor. Deus não despreza o coração do ferido. Deus não amassa a cana quebrada. Deus não apaga o pavio que ainda fumega. Deus ama você. Ele ouve a sua oração. A sua oração é importante para Deus. Deus, Ele deseja agradar o seu coração. Como um pai amoroso, Ele responde às suas orações. Como pai amoroso, Ele dá bons presentes aos seus filhos. Como pai amoroso, Ele está ao seu redor, cuidando da sua vida. Você não está sozinho. Deus é maravilhoso. Deus ouve quando nós clamamos. A palavra do Senhor diz que Deus apenas não nos ouve, mas Ele também nos corrige. Ele nos corrige porque Ele nos ama. O texto bíblico vai colocar aqui uma pergunta: até quando? Versículo 2, até quando? Até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? É uma pergunta séria, porque os homens deturparam quem Deus é. Me parece que essa é a mesma pergunta que o apóstolo Paulo faz ao escrever Romanos no capítulo 1. Quando o ser humano inverte a glória de Deus e transforma a glória de Deus em vexame, e transforma a glória de Deus numa coisa terrena, rasteira, sem nenhum aspecto da divindade, da presença de Cristo, do amor de Deus, da eternidade do Senhor. Me parece que eles adotaram uma conduta equivocada. E essa é a conduta equivocada daqueles que não pertencem a Deus. Eles tornam a glória de Deus em vexame. Eles tornam a humildade em vaidade, porque amam a vaidade. E ao invés de buscarem a Deus, eles buscam a mentira. É interessante que o Senhor diz no meio desse conflito: Deus distingue para si o piedoso. Deus distingue para si o piedoso. Deus sabe quem é Absalão.
e Deus sabe quem é Davi. Absalão tomou o trono, mas Deus não está com Absalão, porque Deus distingue para si o piedoso. Davi está no deserto, cercado pela angústia, cercado por atos mentirosos, cercado pelas provocações, pela humilhação, cercado por coisas que nem mesmo ele entende, mas Deus está com ele, porque Deus distingue para si, separa para si quem lhe pertence e quem não lhe pertence. O texto vai dizendo, então, esse pertencimento do Senhor gera em nós algumas atitudes. O texto diz, vocês ficam irados, mas não pecam. Vocês consultam o travesseiro, olham para o próprio coração e sossegam, têm paz. A noite não lhes amedronta mais. Vocês oferecem sacrifício, mas esses sacrifícios não são vazios. Eles são sacrifícios de justiça, porque vocês confiam em Deus. Deus distingue para si quem pertence e quem não pertence. Geralmente quem não pertence ao Senhor é assim, apavorado pela vida, ansioso por conta das coisas da vida. Tornam a glória de Deus em vexame, amam a vaidade, buscam a mentira. Aqueles que pertencem ao Senhor, em resumo, confiam no Senhor. Confiam no Senhor. Em terceiro e último lugar, qual é o resultado? Deus se deixa conhecer. Deus se deixa conhecer. Olha o que diz o texto bíblico, versículos 6, 7 e 8. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Você percebe que há uma pergunta, até quando? E agora a segunda pergunta, quem nos dará a conhecer o bem? Essa é a estrutura literária do texto. Responder a essas duas perguntas a partir daquele cabeçalho. Deus me ouve quando clamo por Ele. Ele me ouve quando eu clamo por Ele. Ele separa para si os que pertencem a Ele. E sabe bem aqueles que provocam o vexame. E aqueles a quem Deus corrige. Agora Deus se revela de maneira poderosa a eles. E a pergunta é grave, é importante, é relevante, é central. Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Há uma sequência aqui. Deus levanta a luz do seu rosto. Amém, queridos? O que é a luz do rosto de Deus? É Cristo. Eu sou a luz do mundo. O Senhor levanta Cristo bem alto, revela Cristo aos corações. E Cristo revelado aos corações transforma a vida. E a palavra do Senhor diz que então, por causa de Cristo, eu tenho alegria, eu tenho paz e eu tenho segurança. E o texto vai fazendo distinções, e ele diz, eu tenho alegria, mas não é a alegria deles. A alegria deles está na fartura do cereal, está na mesa posta, está na conta bancária, mas a minha alegria está no Senhor e no Senhor apenas. Eu tenho paz, não porque os muros são altos. Eu tenho paz, não porque tem uma guarita com segurança na porta do condomínio. Eu tenho paz, não é porque eu tenho ausência de problemas. Eu tenho paz porque Deus está comigo. E eu tenho segurança. Não porque eu sou forte, não porque eu tenho uma intelectualidade capaz de resolver problemas. Não porque eu tenho aparatos na vida que me dão segurança. Mas porque Deus está comigo. Os salmos, queridos, muito mais do que eles dizem, eles são aquilo que eles fazem na nossa vida.
Eles são aquilo que eles fazem na nossa vida. Os salmos são reações poéticas, profundas, à ação eterna do Senhor nas nossas vidas. Por isso eu termino esse sermão contando o que esse salmo fez comigo. Como esse salmo me deu alegria, paz e segurança. Eu sou filho de uma família que foi quebrada pelo divórcio. Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais se separaram. Meu pai ficou numa pequena cidade no interior do Paraná e nós fomos para outra cidade, minha mãe, minha irmã e eu. Eu era um menino que com 10 anos de idade, dos 10 aos 12 anos de idade, todos os dias, eu ficava na janela da sala de casa, do apartamento, olhando pela estrada, esperando meu pai chegar. 2 anos inteiros. Eu não perguntava para ninguém, mas na minha alma eu dizia: Deus, quando que o pai vai vir? Você consegue imaginar o estrago disso na alma de uma criança? Quando eu fui fazendo 13, 14 anos de idade, eu fui desenvolvendo medos na minha alma. Eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de sair de casa, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de ser abandonado. Isso foi se agravando. E chegou a um ponto que eu não conseguia dormir mais. Imagina você, um menino de 14 anos de idade, 15 anos de idade, que não consegue dormir. Virava a noite acordado, ia para a escola de manhã, ia mal na escola porque não conseguia dormir durante a noite. Minha mãe saiu para trabalhar e estudar, porque não tinha outra coisa a ser feita. A igreja foi uma bênção na nossa vida. O nosso querido pastor se reuniu com a minha mãe e disse assim: Lloyd, você precisa estudar, você precisa melhorar a sua vida. Deu um emprego para minha mãe na casa maternal, na creche da igreja. E aí minha mãe trabalhava durante o dia, se esforçou que nem uma louca, passou no vestibular e foi fazer história na Universidade Estadual de Maringá. Eu via minha mãe 6 da manhã e depois não via mais, porque ela chegava de noite, a gente já estava dormindo. Ela me ensinou, com 12 anos de idade, a ligar o fogão, fazer comida para minha irmã, limpar a casa, não esquecer minha irmã na escola, voltar para casa, cuidar da casa. Eu cheio de medos no coração, não conseguia mais dormir. Eu me lembro, irmãos, de muitas vezes, eu andava na casa a noite toda, minha mãe já não falava mais, eu andava, não conseguia dormir, e eu me deitava no corredor, na porta do quarto da minha mãe, era onde eu conseguia, às vezes, descansar um pouquinho. Um dia de noite, ó como é que você vê que a igreja é algo importante na vida de uma família. Um presbítero bateu na porta lá em casa, minha irmã e eu em casa. Eram umas 8 horas da noite. Ele entrou em casa e falou: ô Juliano, ô Priscila, a mãe está na faculdade? Eu falei: tá. Ele falou assim: eu vim aqui ler a Bíblia com vocês. Ele sentou assim na mesa de casa e ele brincava com a gente. Ele falava assim: todo o texto da Bíblia é bonito, você quer ver? Ele abria qualquer texto e lia. Depois ele abria outro texto e lia. E ele falava para mim e para minha irmã: vocês precisam aprender a amar a palavra de Deus, porque é ela que transforma o coração. E naquela noite ele abriu no Salmo 4. E quando ele leu a palavra do Senhor, ele disse, no final: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Parece que Deus entrou na minha alma e tirou aquela angústia do meu coração. Eu acho que hoje eu durmo até demais, para falar a verdade. Aquele medo foi embora. Nenhum problema foi resolvido. Nada melhorou.
a gente passou muito aperto ainda na vida. A gente lutou muito para poder viver como qualquer família na situação que a gente vivia. Mas inexplicavelmente Deus encheu o meu coração de paz. E nunca mais eu tive medo, porque a presença de Deus lança fora todo medo. Qual é a sua angústia, querido? Quais são os medos da sua alma? O que você precisa deixar aqui no altar do Senhor nessa manhã? Do que você precisa ser liberto? Deus deseja transformar o seu coração, encher de paz o seu coração, encher de alívio